Em 5 segundos, alerta geral. Alerta geral. As informações mais importantes do seu dia estão aqui. Alerta Geral. Olá, bom dia, ouvinte internauta, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria. Hoje comigo, Marcos Furlan, e o professor e advogado especialista em Direito Previdenciário, professor Paulo Bacelar. Bom dia, professor! Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes do nosso grande programa Alerta Geral. E você pode participar pelo WhatsApp, o 085-992734353. Participe, envie a sua dúvida pra gente. Vamos começar o nosso giro neste sábado, professor Paulo Bacelar, com a pergunta que chega da região norte do Ceará. A Carmen está em Bela Cruz e nos mandou, o professor Paulo Bacelar, a seguinte pergunta, o seguinte relato, com uma dúvida. Meu marido trabalhou de 1980 a 2005 de carteira assinada. Ficou desempregado em 2005. Voltou para o interior e começou a trabalhar na agricultura. Em 2019, ele fez um cateterismo, recebeu auxílio doença por 2 meses, mas continua trabalhando na agricultura. Ele faz 60 anos agora em 2021. Tem direito à aposentadoria rural? Olha, Marcos, a aposentadoria rural, ela ainda mantém a idade de 60 anos para um homem e precisa ter 15 anos de atividade rural, anterior ao requerimento. O período que ele trabalhou de carteira, ele pode ser somado, aí se for somado a um tempo rural, precisa ter 65 anos de idade. Só se ele tiver 15 anos exclusivamente na atividade rural, aí ele não precisa averbar esse tempo na atividade urbana e ele pode se aposentar sim aos 60 anos, apresentando as provas da UNSS. Agora a pergunta do Edmilson em Meruoca, professor Paulo Bacelar. Eu sou funcionário público e vou completar 35 anos de contribuição. Tenho 59 anos de idade. Estou perto da minha aposentadoria? Olha, Edmilson, o homem, né, ele se aposenta com 60 anos de idade no regime próprio de previdência. Até ser alterada a lei orgânica dos municípios e também se você for servidor federal, aí a idade vai passar para 65 anos. A gente tem aí regras de transição, mas se você for um funcionário do município de Fortaleza, você já tem direito, terá direito à aposentadoria quando você completar 60 anos, porque você já vai ter direito adquirido e você não vai pegar essas novas regras caso seja aprovada a reforma da Previdência do Estado do município de Fortaleza. Agora a pergunta que chega da Conceição Ferreira em Camusim. Ela diz o seguinte: eu pago o MEI, sou vendedora de cosméticos, tenho 43 anos. Eu queria saber se quando eu me aposentar pelo MEI, terei direito ao 13º em algum outro benefício ou só ao salário mínimo mesmo? Exatamente. A pessoa que é contribuinte do MEI, que é microempreendedora individual, ela paga 5% do salário mínimo. Então foi uma possibilidade dada pela Constituição Federal, né, uma emenda da Constituição, que garantiu às pessoas de baixa renda poderem se aposentar com valor menor de contribuição por mês, podendo se cadastrar no MEI e se aposentar com menos tempo de contribuição, aliás, com alíquota menor de contribuição das alíquotas normais. Então ele paga 5% do salário mínimo e vai se aposentar aos 60 anos de idade, aliás, aos 62 anos de idade, porque ela mudou, né, a regra, e ela vai se aposentar apenas com um salário mínimo, sim, mas terá direito ao 13º salário, mas a aposentadoria dela será de um salário mínimo. Esclarecido, então, Conceição Ferreira em Camusim. Vamos agora para Itapajé. A Maria pergunta, professor Paulo Bacelar: eu trabalhei 20 anos como contratada da prefeitura. A partir de 2003, começou a ser descontado para o INSS. Eu gostaria de saber se eu tenho direito de receber algum direito pelo tempo que trabalhei. Eu tenho 17 anos de contribuição. Sim, se ela já tivesse 62 anos de idade, ela teria direito a se aposentar, porque ela só precisa de 15 anos de contribuição. Então, se ela tiver contribuindo para o INSS com mais de 17 anos, né, que ela tem, ela só precisa agora implementar a idade mínima, que é de 62 anos, e ela pode se aposentar. Se ela fizer 61 anos de idade em 2021,
ela também terá direito à aposentadoria, por causa das regras de transição. 61 anos em 2021, 61 anos e meio em 2022. E aí, para todo mundo, todas as mulheres, a partir de 2023, terá a idade mínima de 62 anos de idade. Pergunta que chega de Guaiúba, da Cícera. Recebo auxílio há mais de 14 anos. Eu tenho direito à aposentadoria, professor Paulo? Olha, o auxílio não conta para aposentadoria se for o auxílio doença. Não conta para aposentadoria se não for intercalado com períodos de trabalho. Então, se ela quiser contar esse auxílio doença para ter direito à aposentadoria, para somar o tempo do seu tempo anterior ao auxílio para aposentadoria, ela precisa pedir a alta médica desse auxílio. Eu estou entendendo que é um auxílio doença. Ela precisa ter uma alta médica do auxílio doença e aí contribuir com mais uma contribuição no INSS após a alta médica. Ela vai poder contar com esse tempo de auxílio doença e vai somar o tempo que ela tem de contribuição para ver se ela tem o tempo necessário de 15 anos para poder pedir aposentadoria. Se você tem alguma dúvida, envie para o nosso WhatsApp, o 0 operadora 85992734353. Estamos aqui com o professor Paulo Bacelar, especialista em direito previdenciário, para esclarecer todas as dúvidas. Então, se você tem alguma dúvida, envie o WhatsApp para a gente. Tem uma pergunta agora que não tem identificação, professor Paulo Bacelar. Diz o seguinte: gostaria de saber se a parte do 10º dos aposentados sai esse mês. Olha, o 13º salário, ele sai em duas partes. Uma em agosto, que é a competência de julho, e a outra em dezembro, que é a competência de novembro. Só que com a pandemia, o governo, no ano passado, por exemplo, ele antecipou as duas parcelas do 13º para abril e maio, né? Esse ano ainda não teve essa antecipação, quer dizer, o governo ainda não editou nenhuma medida para garantir a antecipação desse auxílio, desse 13º salário para os aposentados. Ainda não temos nenhuma norma ainda, esperamos aí sair a qualquer momento. Francisco, em Santa Quitéria, tenho 54 anos de vida e 34 anos e 3 meses de contribuição sobre um salário mínimo. Ao completar 35 anos de contribuição com o INSS, eu tenho que pagar um pedágio para poder ter o direito à aposentadoria? Exatamente. Você teria direito à aposentadoria se fechasse os 35 anos em 12 de novembro de 2019. Foi na data antes da publicação da emenda constitucional número 103, que é a de 2019, que foi do dia 13 de novembro. Então, quem já atingiu 35 anos de contribuição em 12 de novembro de 2019 tem direito adquirido, pode se aposentar. Quem adquiriu esses 35 anos após o dia 12 de novembro, aí tem 4 regras de transição. Ele poderá fazer o cálculo para ver qual dessas datas, dessas regras de transição ele pode se aposentar. Com a questão da pontuação, ele ainda não teria direito, porque ele tem 84 pontos, então tem muito pouco tempo ainda. A regra de transição número 2 é se ele tivesse 62 anos de idade agora. Ainda também não tem, ele tem 54 anos. E a regra de transição de 50% ou de 100% do que faltava para atingir 35 anos em 2019, aí ele pode ter direito, mas aí precisa calcular para saber quanto tempo ele tinha em 2019, para saber se ele entra na regra de transição de 50% ou de 100%, que seria qual das duas a mais vantajosa. Você está acompanhando o programa Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria nesta manhã de sábado, esclarecendo as suas dúvidas sobre direito previdenciário. Carlos, em Baturité, manda a pergunta pra gente. Sou professor concursado do município de Baturité. Eu tenho 43 anos de idade e 23 anos de serviço. Por 19 anos contribuí para o RGP. RGPS, é isso, né? Em 2017 foi criado o regime previdenciário próprio, que perdura até hoje. O atual prefeito já se articula para extinguir esse regime previdenciário próprio e voltar ao RGPS. Pergunta: conseguirei me aposentar em quanto tempo? Esse fuxico de mudança de regime tem influência na aposentadoria, professor Paulo Bacelar? Olha, na verdade tem, porque se ele já tem mais de 23 anos de contribuição... 23 anos de serviço, 19 anos de contribuição. Teria que ver se ele entrou antes ou depois de 2003, para saber se ele se aposentaria com a sua última remuneração
ou se ele se aposentaria com a média de contribuições desde a época que ele trabalhou para cá, né? 23 anos, 2021, dá 2000, né? Mais ou menos, mais de 2000. Então, com certeza, ele entrou no serviço público antes de 2003. Então, ele se aposentaria com o valor da sua integralidade, quer dizer, da sua última remuneração. Porém, se ele levar esse tempo para o regime geral, ele pode fazer uma média de vai ter que fazer uma média de contribuições desse período todo, e pode ser até que a aposentadoria dele seja maior, porque fazendo a média de contribuições, todas as contribuições que ele fez desde o início vão ser reajustados para a data de hoje. Pode ser que esse reajuste aumente a aposentadoria dele, para saber se ele tem direito a um melhor benefício ou no regime próprio ou no regime geral. Era necessário ele fazer cálculo previdenciário, ele contratar um especialista para fazer o planejamento previdenciário para ele. Agora, se não mudar esse regime, ele precisa tirar uma certidão de tempo de contribuição do INSS para levar para o município de Baturité, e ele aproveitar esse tempo anterior à mudança do regime para poder se aposentar pela prefeitura. É uma tendência dos municípios essa mudança de regime geral de regime próprio para o regime geral, porque os municípios não suportam a carga no futuro de pagar suas aposentadorias e pensões. Então, às vezes, aí acontece dos municípios mudarem para o regime geral. Agora, é bom frisar que a Constituição de 2019, né, a reforma da Previdência de 2019, proíbe qualquer município hoje se transformar em regime próprio. Então, não pode mais existir regime próprio de municípios. Então, se ele mudar para o regime geral de Previdência, o município não vai mais poder voltar para o regime próprio. Genilson, em Horizonte, ele pergunta: meu pai tem 53 anos de idade, 34 anos de carteira assinada. Hoje ele tem 9 anos de MEI. Com quantos anos ele pode se aposentar, professor Paulo Bacelar? Olha, ele vai se aposentar com 35 anos de contribuição e tentar ver a regra de transição de 50% ou de 100%, como eu falei há pouco, sobre essa mudança da Constituição. Uhum. O período que ele pagou de MEI, se ele tiver que entrar nessas regras de transição, ele vai ter que complementar as contribuições de MEI para 20% do salário mínimo, porque o MEI ele contribui com 5% do salário mínimo. E para contar esses períodos de MEI, só servem para contar quando ele tiver 65 anos de idade. Então, se ele não tiver 65 anos de idade e for implementar uma regra de transição para ele, aí ele terá que pagar a complementação do MEI, que é de 5%, para a alíquota de 20%, ele pagar essa diferença de 15%. Se você tem alguma dúvida sobre direito previdenciário, envie uma mensagem para a gente no WhatsApp 992734353. Agora tem a pergunta do Carlos em Fortaleza. Dei entrada na minha aposentadoria e se encontra no SEAB. É isso mesmo, professor? Há 5 meses em análise. E ele está perguntando aqui o que ele deve fazer, professor Paulo Bacelar. Olha, quando você protocola um benefício hoje, que é na forma digital, online, ele vai para uma nuvem, né? Vai para, tecnologicamente falando aqui, a linguagem, ele vai para uma nuvem, que vai para uma área que é digital e pode ser concedido por qualquer servidor do Nordeste. Ele está regionalizado, essa análise. E quando ele manda para a SEAB, é porque ele já distribuiu para o setor responsável. Por exemplo, se é um LOAS, se é um benefício assistencial, ele vai para a SEAB, onde existem os servidores que atuam somente com LOAS. Se ele está pedindo uma aposentadoria, vai para a SEAB da aposentadoria. O que é SEAB? É o Centro de Especialidades de Análise de Benefícios, que foi criado pelo INSS em 2019, para ter essa especialidade do servidor de analisar cada benefício. Então, ele deve estar já pronto para ser analisado por um servidor especializado. Agora, ele pode requerer aí administrativamente, não tem o que fazer, ele tem que esperar, tem que aguardar a análise, mas ele pode procurar um advogado e requerer um mandato de segurança para que o INSS seja obrigado a analisar, porque já passou do prazo de 45 dias, aí o INSS fez um acordo com o STF de mudar para
para 90 dias a análise de uma aposentadoria e ele pode entrar com mandado de segurança para que o juiz possa mandar o INSS analisar esse benefício porque já passou do prazo. E mesmo assim, se fossem 3 meses, mas já está fazendo 5 meses, já é muito tempo, né? Exatamente. Passou de 90 dias, você pode entrar com mandado de segurança. Margarida, em Martinópolis, mandou mensagem pra gente. Eu tenho uma neta que é deficiente, mas a minha não veio no Bolsa Família, porque diz que a menina recebe o benefício. Isso está certo? Tem como ela receber o Bolsa Família? Entendeu a pergunta, professor Paulo Bacelar? Entendi. Olha, eu acho que não está certo, né? No meu entendimento, o Bolsa Família é para famílias que têm uma renda familiar até 2 salários mínimos. E o benefício assistencial, ele não pode ser considerado como renda, porque é um benefício assistencial, não é um benefício previdenciário. Aí ela teria direito sim a receber o Bolsa Família, mas aí teria que ver quais foram os outros critérios que fizeram cessar esse benefício. Um intervalo rápido e a gente volta daqui a pouco com mais esclarecimentos na área do direito previdenciário com o professor Paulo Bacelar. A gente volta já. Olá, amigo ouvinte internauta, estamos de volta aqui no programa especial de sábado, Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria. Todas as dúvidas sobre direito previdenciário com o professor Paulo Bacelar, que é especialista em direito previdenciário, esclarecendo aí todas as suas dúvidas. Você tem alguma dúvida? Envie pra gente, envie a sua mensagem 0859-9273-4353. Professor Paulo Bacelar, depois da água, depois do cafezinho, continuaremos aqui então na nossa saga esclarecendo todas as dúvidas dos nossos ouvintes internautas. A Ana, de Novo Oriente, manda uma pergunta pra gente. Meu filho tem pensão alimentícia. Quando o salário tem reajuste, a pensão também tem? Olha, depende qual foi o índice da pensão alimentícia. Se o juiz mandou pagar, por exemplo, 2 salários mínimos, cada vez que aumentar o salário mínimo, a pessoa que está pagando a pensão vai ter que pagar referente àqueles 2 salários mínimos do reajuste. Vamos dizer que o juiz deu uma pensão para a pessoa pagar R$500 por mês. Aí vai ter que entrar com a ação de revisão dessa pensão alimentícia para poder reajustar, porque ele vai ficar pagando R$500 a vida inteira. Então, se ele definiu em número de salários mínimos, vai ter reajuste. Se ele não definiu em número de salários mínimos, ele fixou um valor fixo, né? Colocou um valor fixo na sentença de pensão alimentícia, aí vai pagar aquele valor até que seja revisto através de uma nova ação judicial de revisional de pensão alimentícia. Pergunta da Maria Tereza, em Nova Olinda. Quero saber quanto tempo falta para eu me aposentar. Eu tenho 27 anos de concurso e 51 anos de idade. Sou auxiliar de serviços gerais. Olha, quem trabalha em município e faz concurso, esse município, mesmo sendo por concurso, ela pode estar no regime próprio de previdência do município ou no regime geral de previdência. Pode ser um ou outro. Então, tem que entender se ela está no regime geral de previdência ou no regime próprio. Se Nova Olinda tiver regime geral de previdência, ela só vai se aposentar aos 62 anos de idade. Então, ela precisa ainda esperar a idade. Se Nova Olinda tiver regime próprio de previdência, as servidoras públicas de regime próprio de previdência no município, ela se aposentava aos 55 anos de idade e 30 anos de contribuição. Ela ainda não teria direito. Faltaria ainda 3 anos de contribuição e mais 4 anos de 3 anos de contribuição e 4 anos de idade. Porém, se a Nova Olinda já é regime próprio e já fez a adequação da reforma da Previdência, aí ela precisa ter os mesmos 62 anos da reforma federal. Então, ela precisaria ter 20 anos de contribuição, ela já tem, 10 anos de serviço público, ela já tem, e 5 anos no último cargo que ela estava atuando. Mas terá que ter 62 anos de idade. Então, precisa saber se Nova Olinda já é regime próprio ou não e se ela já se adequou às regras da reforma da Previdência. Todos os municípios que têm regime próprio de Previdência, ele tem um prazo para se adequar às normas da reforma da Previdência Federal. Então, Fortaleza, por exemplo, está em tramitação a reforma da Previdência. Nós já pedimos até para o prefeito não encaminhar a reforma agora por conta da pandemia, para não se discutir isso de forma online, que é uma matéria que precisa ter mais discussão da sociedade, mais discussão dos sindicatos, dos representantes dos trabalhadores dos municípios. Então, se Nova Olinda tiver já se adequado, ela ainda teria que esperar mais
mais alguns anos, porque ela vai se aposentar com 62 anos de idade. Se não se adequou ainda, ela vai se aposentar com 55 anos e 30 de contribuição. Esclarecido, então, Maria Tereza. A Rosa, em Russas, professor Paulo Bacelar, pergunta: tenho 55 anos e 30 anos de carteira assinada, estou desempregada, eu tenho direito à aposentadoria? Não, ainda não. A mulher, ela se aposenta com 62 anos de idade. Ela tem 30 anos de contribuição, se ela tiver 30 anos de carteira assinada, ela vai poder ter até uma regra de transição, porque se ela já tem 30 anos agora, em 2021, precisaria saber quanto tempo ela tinha em 2019 para saber se ela entra aqui em algumas regras de transição. De pontuação, ela teria que ter 87 pontos, ela tem 55 com 30, dá 85 pontos, ainda não teria a regra de transição. Ela teria que ter 57 anos de idade para a regra de transição número 2, ela ainda não tem 55 anos de idade, mas ela poderia entrar na regra de transição de 100%, que é o que faltava para atingir os 30 anos em 2019, e ver qual é a regra, qual é o pedágio que ela ainda tem para contribuir para se aposentar. E se ela faltava menos de 2 anos para atingir os 30 anos de contribuição em 2019, ela pode entrar na regra de transição de 50%, pagar metade do que faltava para atingir os 30 anos em 2019. Como ela já tem 30 anos, ela já teria direito a esperar apenas o pedágio. Hoje ela não teria direito à aposentadoria, mas ela pode ter um direito daqui a 6 meses, por exemplo, ou daqui a 1 ano, dependendo do pedágio que ela teria que pagar, mas vai depender de quanto faltava para atingir esses 30 anos em 2019. Agora a pergunta do José da Penha, em Itapajé. Queria saber se meu benefício está pela justiça. Veio uma carta para fazer a perícia. Como que eu posso saber, professor Paulo Bacelar? Ele está falando da perícia do BILD. Do BILD. Que é a perícia do pente fino, aquela chamada pente fino. Então vamos falar do apelido do BILD, que é do pente fino, né? Benefícios por incapacidade que vão ser analisados para fazer a revisão. O INSS está sendo muito cruel com essa questão, porque estão fazendo revisão do pente fino numa situação onde as pessoas precisam muito desse auxílio doença, desses benefícios que a pessoa vem recebendo aí há 10, 20 anos. Então, se tiver feito pedido da perícia médica, não é judicial ainda, ele vai ter que fazer ainda essa perícia na via administrativa. Então o INSS vai analisar se ele tem direito ainda de continuar com esse benefício, e caso o INSS venha acessar o benefício, aí que ele pode entrar com ação judicial. Se você tem alguma dúvida na área previdenciária, envie essa dúvida para a gente. 085-99273-4353. Esse é o WhatsApp do Jornal Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria, com o professor Paulo Bacelar, especialista em direito previdenciário, esclarecendo aqui todas as suas dúvidas. Envie a sua mensagem pra gente. Agora a pergunta da Conceição, em Tianguá. Meu esposo contribui há 23 anos. Ele tem 50 anos de idade. Com quantos anos ele vai se aposentar? Conceição, seu esposo vai se aposentar apenas com 65 anos. Então vai esperar aí mais 15 anos de contribuição. Se ele contribuir com mais 15 anos, ele vai ter 38 anos de contribuição e vai ter uma média razoável para ele poder se aposentar. Teria que também fazer um planejamento previdenciário para ele, para ver se vale a pena ele ficar contribuindo sobre um salário mínimo, ou se ele deve contribuir com um valor maior para ele poder ter uma aposentadoria daqui a 15 anos. Daria para ele planejar e ter uma aposentadoria melhor. Valdemar, em Icó, professor Paulo Bacelar. Tenho uma perícia marcada e queria saber se está sendo realizada a perícia nesse período de pandemia. Olha, por enquanto não houve nenhuma remarcação de perícia. As perícias estão acontecendo, mas a qualquer momento pode ser que o INSS mude e não faça as perícias presenciais. É importante, quem já tem perícia marcada, que vá, porque a gente não sabe a não ser que a pessoa receba algum telefonema do INSS. Cuidado para saber se realmente é do INSS, porque tem muita empresa se fazendo do INSS para captar clientes, escritórios para captar clientes, para ajuizar ações contra o INSS, se dizendo que é do INSS. Então, muito cuidado com essas ligações, mas se ligar dizendo que remarcou a perícia, aí você não vai. Mas se ninguém te ligar ou não receber nenhuma mensagem de remarcação de perícia, se já tiver alguma perícia marcada, eu oriento que a pessoa vá fazer essa perícia.
José em Russas. Tenho 42 anos e fiz uma cirurgia na coluna. Eu não posso mais trabalhar. Eu não estou de carteira assinada no momento. Como posso pedir um benefício do INSS? Olha, vai depender de qual foi a data da última remuneração que ele fez no INSS. Se ele deixou de contribuir com mais de 2 anos, em regra, ele não é mais segurado da Previdência. Então ele não teria direito a nenhum benefício agora. Ele teria que voltar a contribuir para no futuro pensar em ter algum benefício. Derilândia, em Tururu, enviou mensagem pra gente, ela tem uma dúvida. Meu pai é agricultor e por problemas mentais se aposentou por invalidez, mas agora completou 60 anos. Precisa fazer uma transição ou fica como está? Aposentado por invalidez? É isso, professor? Mas no momento ele ainda não tem direito à aposentadoria. Não tem direito. Mesmo se ele tivesse já tempo de contribuição de 15 anos, ele poderia fazer essa transição de aposentadoria por invalidez para aposentadoria por idade, mas se ele tivesse 65 anos de idade. Então, ele por enquanto vai ficar recebendo a aposentadoria por invalidez. Você acompanha o Jornal Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria. Envie a sua mensagem para a gente no nosso WhatsApp, o 0859-9273-4353. Mais um intervalo e a gente volta daqui a pouco, é rapidinho. Já estamos de volta, você ouvinte internauta, conferindo as informações aqui do Jornal Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria, com o professor e especialista em Direito Previdenciário, Paulo Bacelar, esclarecendo as suas dúvidas na área previdenciária. Tem alguma dúvida? Envia pra gente no WhatsApp 0859-9273-4353. Professor Paulo Bacelar, agora a pergunta da Ana, é em Cariré. Ela queria saber se o processo precatório demora e por quê. Olha, precatório são ações judiciais que a pessoa ganha, tem direito a receber aquele valor, desde a data do ajuizamento, desde a data do pedido, né? Que foi feito, aquele pedido atrasado. Só que se ele der entrada, se o precatório, se a sentença for num ano, o precatório vai sempre ser pago no ano seguinte. Então, por isso que demora um pouco mais. Continuando então no nosso programa, no Jornal Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria, o Antônio em Tianguá. Ele pergunta o seguinte: em 2022 faço 64 anos, já contribuí 19 anos e 5 meses. Como está a minha situação para pedir a aposentadoria? Olha, ele já tem um tempo de contribuição, que é de 15 anos, necessário, mas falta ainda a idade de 65. Então ele vai se aposentar em 2023, quando ele fizer 65 anos de idade. Raimunda em Russas. Meu marido paga INSS há 12 anos. Ele tem 63 anos de idade. Ainda falta quanto tempo para a aposentadoria? O homem se aposenta com 65 anos de idade e 15 anos de contribuição. Então, no caso, ela ainda falta. É mulher, né? Não, é o marido. É o marido dela. O tá. marido. Então, o marido dela falta 3 anos para atingir os 15 anos ainda, porque tem 12. E ainda falta também 2 anos para atingir a idade de 65. Então, daqui a 3 anos, quando ele fizer 65, ou quando ele fizer 15 anos de contribuição, daqui a 3 anos, ele já vai ter 66 e ele vai poder se aposentar. Maria, em Icó, gostaria de saber com quantos anos meu marido pode dar entrada na aposentadoria. Ele tem 48 anos de idade e 25 anos de contribuição. Olha aí, Marcos, é muita gente nova aí pensando no futuro. É importante essas perguntas de pessoas novas que ainda tem um futuro muito grande aí pela frente, que pode se planejar para ter um benefício melhor no futuro. Isso sempre eu estou falando aqui na questão do planejamento previdenciário. Nunca deixe para a última hora você contratar um especialista para saber com quantos anos você vai se aposentar e qual o valor que você deve contribuir. No caso da Tereza, no caso da Maria, né, de Icó, ela tem 48 anos de idade, ela só vai se aposentar aos 62 anos de idade. Tem 25 anos de contribuição. Cada ano que passar de 15 anos de contribuição, aumenta no seu percentual 2%. Então, quando tiver 62 anos, se ela continuar contribuindo... Mas no caso, a aposentadoria que ela está perguntando aqui, a que ela se refere é do esposo. Do marido. Tudo bem, então, né? Aí as esposas sempre ligando sempre e ligando, perguntando. Olha aí as esposas tá certo, né? Cuidando do marido, né? Perfeitamente. Ela também está preocupada com ele. Então, ele vai se aposentar aos 65. Precisa ter 15 anos de contribuição. Mas ele vai aumentar 2% para o que ultrapassar os 20 de contribuição. Então, ele já tem 25 anos, já tem 5 anos a mais dos 20
Então já tem mais 10% aí para aumentar. A aposentadoria dele vai ser 60%, mais 2% do que ultrapassar os 20 anos de contribuição. Vale a pena eu ficar contribuindo até os 65? Depende do valor que você pode contribuir daqui para frente. Se você puder contribuir um valor alto, cada ano que passa, aumenta 2% na sua média. Então você pode ser um grande planejamento previdenciário você contribuir até os 65 e ter uma aposentadoria melhor. Se não puder pagar daqui para frente um valor maior do que o salário mínimo, aí vale a pena você ficar pagando uma contribuição por ano para se manter como segurado. Lembrando que a contribuição ela não é optativa, ela é obrigatória. Se ele exerce alguma atividade remunerada, aí ele precisa contribuir, é obrigado ele contribuir, mas vai se aposentar aos 65 anos de idade. Tereza, em Massapê. Meu filho tem um benefício assistencial. Antes eu recebia a Bolsa Família e no ano passado o benefício foi cancelado. Somos 4 pessoas da família. Eu tenho direito ao Bolsa Família mesmo meu filho recebendo o BPC? Vai depender da renda familiar. O Bolsa Família não pode ser suspenso nem cessado por causa de um benefício assistencial. Precisa ver se a renda familiar passa de 2 salários mínimos. Então, ela precisa analisar isso. Se você tem alguma dúvida, envie aqui para o nosso WhatsApp, o 085-99273-4353. Professor Paulo Bacelar, a Maria, em Graça, pergunta: tenho 21 anos de sindicato rural, tenho todas as provas. Eu quero saber com quantos anos eu consigo a aposentadoria rural. Maria, a aposentadoria rural não alterou com a reforma da Previdência. Você se aposenta com 55 anos de idade, mas precisa ter os 15 anos anteriores ao requerimento, 15 anos de comprovação da atividade rural anteriores ao requerimento para você se aposentar. 55 anos de idade com 15 de atividade rural comprovada. Pergunta que chega de Baturité agora. O Carlos pergunta: eu infartei há 6 anos e pago há 12 anos o INSS. O médico disse que eu não posso trabalhar. O que eu faço, professor Paulo Bacelar? Entrar com pedido de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez no INSS. Caso seja indeferido ou negado, procurar um advogado e entrar com ação judicial. Pergunta de Paramoti, a Maria. Sou auxiliar de serviços gerais, tenho 40 anos de idade e 24 anos de contribuição do INSS. Quando eu tiver 30 anos de serviços, eu vou ter 47 anos de idade. A pergunta é: será que eu vou conseguir me aposentar? Não, Maria, a mulher não se aposenta mais com 30 anos de contribuição. Olha, ela começou a trabalhar bem cedo, né? 17 anos de idade ela começou a trabalhar. Então ela vai se aposentar com 62 anos de idade. A reforma da Previdência, para essas pessoas, foi muito cruel, porque ela já teria direito à aposentadoria aos 47 anos de idade. Mas a reforma da Previdência aumentou a idade da mulher para 62, uma idade mínima. Então ela não vai ter direito a regras de transição e vai ter que se aposentar aos 62 anos de idade. Pergunta da Fátima em Uruburetama. Eu trabalho desde 2001 e tenho 55 anos. Gostaria de saber quantos anos falta para me aposentar. Ela vai se aposentar também com 62 anos de idade, que tem que ter 15 anos de contribuição no mínimo. Sônia, de Sobral. Em 2014 tive hanseníase, fiquei com sequela. Eu gostaria de saber se tenho direito ao auxílio-doença. Sou agricultora e contribuo há 9 anos. É possível, porque a hanseníase pode ser que impeça ela de trabalhar na agricultura. Vai depender do laudo médico. Então ela deve primeiro entrar com o processo de auxílio-doença e ver o resultado da perícia médica. Fabiola, em Mulungu. Eu tenho uma vizinha que não é aposentada e está passando da idade. O esposo dela faleceu, ela tem direito à aposentadoria porque não deram certidão de óbito do esposo dela. Como ela pode fazer para poder conseguir a certidão de óbito? À época do falecimento do esposo, ela morava em Fortaleza. Olha, ela deve procurar nos cartórios qual foi o cartório que foi registrado a certidão de óbito e requerer a segunda via do cartório. Esse documento é público e ela pode pedir, caso ela descubra qual foi o cartório que foi registrado o óbito do marido. E tem a pergunta também aqui referente à aposentadoria, mas não tem a idade dela, né, professor? Ela quer saber, na verdade, se ela tem direito à pensão, né? A pensão, porque né? Porque o marido dela faleceu, ela deve querer saber se tem direito à pensão. Vai depender se ele era segurado na data do óbito, para ela poder pedir a pensão por morte. Wanda,
A Wanda está no interior do Ceará, mandou a pergunta pra gente. Eu tenho uma filha que é especial. Desde os 20 anos eu cuidei dela. Ela tinha um BPC, mas eu abri mão desse benefício para ficar com a aposentadoria do pai dela que faleceu. Eu quero saber se eu posso me aposentar. A aposentadoria do pai dela ficou para minha filha e está no CPF dela. Hoje eu estou com 52 anos e o que eu faço? Eu posso me aposentar com 55 anos de idade? Não, vai depender de quanto tempo ela tem de contribuição. Ela vai poder se aposentar e vai poder acumular com a pensão por morte. E ela vai, aliás, a pensão até é da filha, não é dela, né? Mas ela vai ter que ter 62 anos de idade para poder ter aposentadoria se ela tiver 15 anos de contribuição. Cleusa, em Retirinho. Retirinho fica no interior do estado de Roraima. Morava em Roraima e agora estou no Ceará. Eu tenho 62 anos e 15 anos de contribuição. Eu quero saber como faço para me aposentar, sendo que o INSS está fechado. Olha, Cleusa, a sua aposentadoria está garantida. Se você tiver 15 anos de contribuição com 62 anos de idade, atingiu os requisitos para aposentadoria. O INSS não precisa mais receber ninguém. Ela não precisa nem estar mais aberta. Agora você precisa ter a sua senha do sistema do Meu INSS. Você pode entrar no site meuinss.gov.br, meu.inss.gov.br, e requerer e tentar fazer a sua senha de acesso ao sistema. Com a sua senha de acesso, você pode requerer o seu benefício sem precisar ir numa agência do INSS. Se você tem alguma dúvida na área previdenciária, envie essa dúvida para a gente, aqui para o Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria, o WhatsApp 0859-9273-4353. Agora tem a pergunta da Antônia em Itapipoca. Sou concursada e trabalho como auxiliar de serviços gerais. A prefeitura tem regime próprio. Eu também trabalho na agricultura e pago o sindicato. Posso ter as duas aposentadorias? Não, Antônio, infelizmente não. A agricultora ela tem direito à aposentadoria rural se ela estiver trabalhando exclusivamente na atividade rural. Tem que ser a sua fonte de renda. Como você é servidora pública, você não terá direito à aposentadoria rural. Pergunta que vem de Santa Quitéria. A Eliette enviou mensagem pra gente e ela diz o seguinte: professor Paulo Bacelar, sou professora, tenho 27 anos de contribuição e 48 anos de idade. Falta quanto tempo para minha aposentadoria? Olha, a professora ela se aposenta com 5 anos a menos do que a pessoa que não é professora. Então ela terá que ter 25 anos de contribuição e 57 anos de idade. Paulo Henrique, Irauçuba. Eu estou trabalhando há 1 ano sem carteira assinada. Quando eu for assinar a carteira, vai ser com a data atual ou com a data que eu entrei no trabalho? Olha, Paulo, você não deve estar trabalhando, não deveria estar trabalhando sem a carteira assinada. A carteira precisa ser assinada até 24 horas da data que a pessoa pisa na empresa e é contratado verbalmente. A empresa ela tem 24 horas para assinar sua carteira. Então, você não deve trabalhar sem carteira porque você está desprotegido. Se a empresa assinar sua carteira agora, depois de algum tempo que você já está trabalhando, vai estar irregular e você terá perdido esse tempo de contribuição para o INSS. Maria, em Canindé. Vou fazer 62 anos e sou funcionária pública. Aqui é regime próprio, tenho 27 anos de serviço. Eu queria saber se quando eu pedir aposentadoria, eu vou conseguir o salário integral. Olha, como ela tem 27 anos de serviço, ela vai se aposentar com 20 anos de contribuição, com 10 anos de serviço público, ela já deve ter, e 5 anos no cargo. E ela irá se aposentar com o valor integral da sua última remuneração, porque ela entrou no serviço público anterior, antes de 2003. Só que ela vai ter que ter 62 anos de idade, ela já tem, né? 62 anos de idade. Então, se Canindé já tivesse adequado às regras da reforma da Previdência, ela já terá direito à aposentadoria e no valor integral. Mais um intervalo rápido e a gente volta daqui a pouco esclarecendo as suas dúvidas. Tem alguma dúvida? Envia pra gente no WhatsApp 0859-9273-4353. A gente volta já.
Já estamos de volta com o Alerta Geral de sábado, especial Caminhos da Aposentadoria, esclarecendo as suas dúvidas na área previdenciária. Tem alguma dúvida? Pode enviar uma mensagem, fica à vontade. 0859-9273-4353 comigo, professor Paulo Bacelar. Tudo bem, né, professor? Indo bem o programa hoje, Ótimo, né? graças Muitas a Deus. questões, né, dos nossos ouvintes O importante internautas. é que a pessoa em casa está ouvindo aqui nosso programa e obtendo as respostas que precisa. Vem agora a pergunta da Janaíra, mais uma para o professor Paulo Bacelar responder aqui, tirar a dúvida. Ela é de Trairi, professor. Eu recebo uma pensão por morte e tenho um filho de 6 anos. Eu queria saber se eu vou receber o benefício até ele fazer 22 anos. Olha, se a pensão tiver em nome só do filho, ele irá receber até os 21 anos de idade, não é 22. Vai receber até os 21. Valdene, em Pentecoste, tenho 52 anos e nunca paguei o INSS. O que eu tenho que fazer para me aposentar? Olha, ela tem 52. Se ela começar a contribuir agora, ela vai precisar ter 15 anos de contribuição. Então, se aposentará com 62, 10 anos, mais 5, 67 anos de idade. 67. Então, é uma boa que ela volte, que ela venha a contribuir agora. Ela precisa entrar no site da Previdência e fazer uma guia de contribuição de facultativo ou de contribuinte individual. Ela pode começar a contribuir com 11% do salário mínimo e irá se aposentar daqui a 15 anos. Pergunta que vem de Paramoti. A Maria pergunta: tenho 52 anos e 32 anos de sindicato rural. Eu sou agricultora e filha de agricultor. Sou solteira. Eu quero saber se já posso me aposentar. O que está faltando? Está faltando aí a idade. Ela precisa ter 55 anos de idade e ter 15 anos de comprovação da atividade rural. Raimundo Silva, em Canindé. Sou técnico em agropecuária com 20 anos contribuindo para o regime próprio do município e tenho 65 anos de idade. Eu já posso pedir a minha aposentadoria? E ele tem uma dúvida, mais uma dúvida aqui. É proporcional ou integral? Se ele tem 20 anos de contribuição, ele pelo menos começou em 2000. Então é anterior a 2003. Se ele entrou no município com regime próprio anterior a 2003, ele se aposenta com o valor integral da sua última remuneração. E ele vai se aposentar com 65 anos de idade, 20 anos de contribuição. Está perfeito, já está na idade e vai se aposentar com a sua última remuneração. Fabiano, em São Luís do Curu. Hoje, qual é a idade e o tempo de serviço para o professor poder se aposentar? Olha, o professor se aposenta o professor homem se aposenta aos 30 anos de contribuição com 60 anos de idade. 60 anos de idade. 30 anos de contribuição e 60 anos de idade. Maria Jusilene, em Acopiara, professor Paulo Bacelar. Tenho 33 anos, sofro com problema de coluna. O médico me deu um atestado permanente. Encaminhei o documento ao INSS, mas o perito negou. Coloquei um advogado e o benefício veio negado. Será que tenho direito à aposentadoria? Eu posso colocar na mão de outro advogado? Olha, em regra, você precisa ver se o seu processo transitou em julgado e já foi julgado improcedente a ação. Se for julgado improcedente a ação, você não tem como entrar de novo na justiça, a não ser que você peça um novo benefício, com novas provas, com novos atestados. Aí você poderá, caso indefira o benefício, você procurar um outro advogado e requerer novamente. Lembrando bem que esses casos não dependem do advogado da concessão do benefício. O que depende é a doença da pessoa, é a incapacidade da pessoa. O juiz ele vai decidir com base na avaliação médica. Então, se a avaliação médica, o advogado fez todas as petições corretas, juntou os atestados médicos, fez as considerações possíveis, o juiz vai decidir com base na avaliação na perícia médica e o advogado não tem culpa disso. Mas, se você quiser procurar outro advogado, tem que entrar novamente com outro benefício. Caso seja indeferido, aí você procura o advogado para entrar na justiça novamente. Pergunta agora que vem de Tianguá, o Antônio Gomes. Sou agricultor e está com 16 anos que eu estou contribuindo. Eu tenho 59 anos de idade. Me aposento com 60 anos com essa contribuição? Não. Homem ele precisa ter 65 anos de idade com 15 anos de contribuição. Aí precisa ter ainda os 5 anos que faltam para a idade de 65. Núbia, em Tianguá. Meu ex-marido faleceu há pouco tempo. Éramos casados no civil. Eu tenho direito à pensão por morte?
eu era separada há alguns anos e tenho uma filha de 23 anos. Ela vai ter direito no que ele deixou? Ela é filha única. Olha, a pensão por morte para os dependentes depende da qualidade de segurado daquela pessoa que faleceu. Se ele é segurado, ele vai ter dependentes. Só que ela já estava separada dele. Então ela só vai ter direito à pensão por morte se ela estivesse recebendo alimentos, pensão alimentícia ou a outras formas de dependência econômica. Se ele estivesse pagando o plano de saúde para ela, estivesse pagando o aluguel da casa dela, coisas assim que vai depender, vai provar a sua dependência econômica. A filha já não tem direito também porque ela já tem 23 anos. Ela teria que ter 21 anos, menos de 21 anos para poder requerer a pensão por morte do pai. Então, nesse caso, se ela não estiver recebendo pensão alimentícia ou qualquer outra prova de dependência econômica, nem a esposa nem a filha terá direito à pensão por morte. Obrigado então, Núbia, pela sua pergunta. A Cida, em Russas, manda mensagem pra gente também perguntando o seguinte: faço 59 anos de idade em maio e faltam 2 anos para completar a idade de contribuição, mas eu recebo uma pensão do meu falecido. Eu vou me aposentar quando chegar a idade? Olha, ela vai se aposentar quando tiver 62 anos de idade e 15 anos de contribuição. Em regra, a aposentadoria e a pensão são acumuláveis. Só se os dois benefícios, ambos, forem maior do que o salário mínimo, aí um deles terá uma alíquota reduzida. Vai ser reduzida aquela pensão por morte para ela poder ter direito a acumular a pensão com a aposentadoria. Você está acompanhando o programa Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria, neste sábado sendo apresentado pelo Marcos Furlan e comigo, professor Paulo Bacelar, esclarecendo todas as suas dúvidas. Mandar um abraço aqui para o Luzenor de Oliveira, que está ouvindo, assistindo a gente, conferindo o nosso programa. Abraço, Luzenor. Se você tem alguma dúvida, envie para o nosso WhatsApp 085 99273 4353. Ivanir, em Santa Quitéria, ele manda a pergunta que diz o seguinte: meu patrão quer assinar minha carteira com apenas meio salário mínimo. Tem algum problema, professor Paulo Bacelar? Olha, problema não tem, mas ele precisa trabalhar também meio horário, né? É proporcional. Então, o segurado ele pode ser contratado por 4 horas, por exemplo, e ser pago o valor proporcional dessas 4 horas do salário mínimo. Aí pode ser assinada a carteira sim. João Félix, em Icó, eu queria saber uma informação. Em janeiro, dia 18, completei 36 anos de serviços e em julho completo 60 anos de trabalho na Secretaria de Educação do Estado. Como está a minha situação para me aposentar? Olha, se ele é regime geral de previdência e trabalha na Secretaria de Educação do Estado, pode ser um cargo comissionado, mas se ele for servidor público estadual, aí ele terá direito à aposentadoria com 65 anos de idade, por causa da reforma da Previdência. O Estado do Ceará já se adequou à reforma da Previdência, então ele teria que ter 65 anos de idade. Porém, existem regras de transição no Estado, que aí precisaria analisar o caso concreto dele para dar uma resposta a ele mais concreta. Charles, em Icaraí, até a data da promulgação eu estava com 24 anos e 7 meses como metalúrgico, o tempo comprovado em carteira, e continuo trabalhando até hoje. Em maio farei 26 anos de especial, só que quando menor de idade, dos 14 aos 17 anos, eu trabalhei 3 anos e 2 meses em uma empresa de concretagem sem carteira assinada. Tenho a prova desse vínculo, pois gerou uma ação trabalhista. Lá também fazia algumas atividades insalubres. Como fica a minha situação? Lembrando que eu tenho 45 anos de idade hoje. Olha, antes da reforma, ele tinha 24 anos e 7 meses. Então, para atingir o tempo especial de 25 anos, ele teria algum tempo. Então, ele pode entrar na regra de transição de 50% do que falta para aposentadoria. Então, 26 anos, ele já terá direito à aposentadoria especial com a regra de transição de 50%, sem mesmo utilizar o período da carteira assinada. Por quê? Porque esse período da carteira assinada, o INSS precisa ainda averbar o tempo de contribuição dele e ele precisa ter um PPP,
Não basta só a carteira, ele precisaria ter PPP. De 14 aos 17, na época era possível trabalhar aos 14 anos, então não tem problema, ele pode averbar esse tempo. Mas para averbar como especial, ele teria que ter o PPP. Mas ele tendo 26 anos de contribuição hoje, ele com certeza já atingiu a regra de transição dos 50%, ele já poderia se aposentar. Lidiana, em Quixeramobim. Meu filho tem problemas de saúde. Ele toma remédio desde os 3 anos de idade e hoje está com 10 anos de idade. Como posso pedir um auxílio para ele? Ela tem que entrar com ação, com processo de amparo social do deficiente físico pelo portal do Meu INSS, meu.inss.gov.br, com a senha de acesso do filho dela e ela requerer esse benefício assistencial. Para isso, ela precisa também estar cadastrada no CAD Único, pelo CRAS. Então, o CAD Único é obrigatório e ela tem que fazer esse cadastro para poder pedir esse benefício. Maria Madalena, em Itaitinga. Eu recebo BPC há 4 anos, mas tem atrasados. Será que eu recebo esses atrasados na justiça? Depende do caso. Precisa ver se é uma ação judicial que já foi concedida, ela terá que ter os atrasados recebendo pela justiça. Se ela tem um advogado, ela deve procurar ele para saber quando vai receber esse benefício. Mais uma pergunta que vem de Quixeramobim, professor Paulo Bacelar. Quem pergunta é o Adailton. Gostaria de saber se eu tenho direito à pensão da minha esposa. Ela faleceu, eu não era casado no civil com ela, só no católico por 10 anos. Eu tenho direito a uma pensão? Olha, ele tem direito à pensão por morte se ele provar a união estável pelo menos de 2 anos antes do óbito. A certidão de cartório, ela serve como uma das provas. Ele precisa ter pelo menos 2 provas no período de 2 anos, no período máximo de 2 anos. Então ele precisa ter uma prova pelo menos de um comprovante de endereço um mês antes do óbito. Aí ele terá que apresentar essas 2 provas e ele poderá ter direito à pensão. Professor Paulo Bacelar, o tempo voa, né, professor? Passa tão rápido. A gente agradece aqui a todos que participaram. Você que enviou a sua mensagem no nosso WhatsApp, o 0859-9273-4353. As perguntas que foram esclarecidas aqui, as dúvidas, com o Paulo Bacelar, professor e também advogado especialista em direito previdenciário. Professor Paulo Bacelar, o meu muito obrigado. Obrigado a você, Marcos. Um grande abraço ao Luzenor, que está em casa, ouvindo, e até o próximo programa. Grande abraço a todos, tenham uma excelente semana. Sábado que vem, às 7 da manhã, encontro marcado com a gente, tá? Fique à vontade para você participar também, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida aqui no programa Alerta Geral Especial Caminhos da Aposentadoria. Volta sábado, 7 da manhã, com Luzenor de Oliveira e o professor Paulo Bacelar. Boa semana a todos. Tchau. Esta foi mais uma edição do Alerta Geral.